Podia-se dizer que era a casa mais imponente da rua, mas parecia pouco frequentada. Chamava a atenção da vizinhança que a moça estivesse ali, tocando a campainha e esperando para entrar. Os curiosos olhavam atentos, como se duvidassem de que sairia alguém para abrir o portão. Por fim, veio uma mulherzinha apressada e nervosa, enxugando as mãos no avental. Percorreu o longo jardim que havia entre a casa e o portão de entrada, chegou sorridente, se desculpando, e o mais depressa que pôde, conduziu a recém-chegada para dentro. Olhou de esguelha aos curiosos que assistiam à cena sem se distrair diante do incômodo da dona da casa. Neide, a professora recém-chegada, estava francamente surpresa ao ver que aquela senhorinha tão simples era a proprietária do casarão. Mas ainda assim seguiu em silêncio rumo à nova aluna. Havia chegado há pouco tempo na cidade, não conhecia o bairro e estava satisfeita com o emprego. A mulherzinha não parava de falar, esfregava as mãos ansiosa e dizia como eram difíceis nesses tempos arrumar professoras em domicílio. A última já fazia um mês e Aninha, que era a filha dela, estava ansiosa por voltar a ter aulas. Aninha era muito estudiosa, era absolutamente interessada nos estudos. O Leal não vai colaborar hoje, disse a menina, sem interromper o que estava fazendo. Isso foi a resposta ao boa tarde da professora. É possível que não tenha escutado o cumprimento, abafado pelos latidos graves do lado de fora, onde no corredor paralelo à casa ficava o cachorro. Sim, Leal era o cachorro da casa. A menina continuou falando. O Leal estranha quando alguém entra na casa. De fato, já havia acontecido de o cachorro atacar o próprio dono, ao pai dela, que trabalhava viajando, e pelas longas ausências na casa, o cachorro tratou como a um desconhecido. Não detalharam o que aconteceu com este homem. O que se sabia é que agora viviam só as duas na casa. Quer dizer, as duas e o cachorro. Aninha não frequentava escola, era educada em casa, mas nem sempre foi assim. Estava agora com 14 anos e desde os 8 tinha professores em domicílio. Há um mês estava sem aulas, desde que a professora anterior deixou de ir por um motivo maior. O cachorro não conhecia Neide, já que a professora nunca tinha andado lá. A mãe de Aninha, na veneziana da janela, tentava negociar com a Leal, que, percebendo a interação, ficava ainda mais agitado. A menina disfarçava a diversão que aquilo lhe causava. Não que gostasse do cachorro, porque não gostava de nada e nem de ninguém, além da própria mãe, sua única família. Mas agora, quase chegava a simpatizar com ele, e pelas costas da mãe, estressava o cachorro para que ele continuasse. Em um momento, a mulher girou o corpo e percebeu. Sorriu condescendente com a menina e depois a professora, enquanto o cachorro continuava latindo. Ela então se afastou da janela e sorriu pedindo desculpas. Mas não havia de quê. Sem susto algum, Neide lhe sorriu de volta, pondo os cadernos sobre a mesa. A professora novata, enquanto procurava emprego, ouviu dizer por toda a cidade que havia um caso onde havia uma vaga. E lhe parecia muito estranho e curioso que comentassem que nenhuma pessoa queria trabalhar ali. Não podia compreender, afinal, além das boas recomendações feitas pela mãe dela à entrada da casa, a professora pôde perceber que Aninha tinha um brilho de esperteza no olhar, apesar de que era um olhar um pouco arredio que não se demorava em ninguém. Esse olhar pairava agora sobre o celular que estava carregando. Encerrando o dilema dos latidos incessantes do cachorro, a mãe dela decidiu por fim que a aula seria em outro lugar. Encaminhou-se até a porta e acenou para que a seguissem. Aninha arrastou-se da cadeira, recolheu seus pertences e seguiu atrás da professora, com um sorriso de esguelha, como se planejasse algo. Seguiram por um corredor que atravessava a casa, surpreendentemente estreita, a julgar pela fachada, até dar em uma salinha que mais parecia uma varanda de meia paredes e grades. Faltava reboco nas paredes
e o piso era grosseiro como de calçada, mas ao menos era ventilada, porque dava para o quintal. As professoras, por algum motivo, não costumavam durar muito ali, desde aquele dia. A mãe começou a contar consternada sobre a ex-professora. Nesse instante, a menina bateu com força os livros sobre a mesa e o fez de forma distraída. A mãe se interrompeu, lembrando que precisava sair. Tinha de resolver uns assuntos e as deixaria sozinhas por um par de horas, mas nada além disso, e se afastou, tirando o avental. Neide assentiu com movimento de cabeça. Compreendia a urgência. Ou seja, a aula era pretexto para deixar alguém com a menina. Não parecia haver mais gente na casa, mas também não havia nenhuma tarefa a ser feita. Então Neide pensou: já sei, faça uma redação sobre a sua série preferida. A menina demorou a crer naquilo. Mesmo assim, debruçou-se sobre o caderno e começou a escrever. Às vezes, a menina olhava sem erguer a cabeça, crendo que a professora não percebia. Depois de um tempo, quando terminou a redação, ela não quis ler. Falou da série e disse que as meninas da sua sala também viam essa mesma série. Agora que estavam sozinhas, a menina mudou completamente o comportamento e parecia doce e acessível à professora. Não se sabe até que ponto estava sendo sincera. De súbito, com um sorrisinho mal disfarçado, ela perguntou: você tem medo de alguma coisa, Neide? Tem medo do quê? Tubarão? Nossa, mas é uma coisa tão distante. As duas riram. Por esse viés, a menina aproveitou para dizer que ia buscar o celular que havia ficado no quarto. A tarefa já estava feita e ela saiu, prometendo que logo voltava. A professora não teve que argumentar. Se a tarefa já estava pronta, ela podia ir. Depois que a menina saiu, ela pensou: vou esperar aqui mesmo, até que a mãe dela volte. Mas Aninha já tinha ido, seguiu pelo mesmo caminho de onde tinham chegado, enquanto Neide, olhando o relógio, se deu conta que faltava pouco do tempo previsto para a mãe dela regressar. Voltou a atenção ao laptop e decidiu esperar. Aninha, por sua vez, não demorou em encontrar o celular e apanhá-lo. Mexia na tela, dirigindo-se à sala de entrada, e dali, já por outro caminho, saltou para o jardim e pôs o aparelho apoiado em um vaso suspenso, com a câmera voltada para o jardim. Afastou-se um pouco, como se calculasse algo. Voltou outra vez ao aparelho. Mexeu de novo, reajustou qualquer coisa na posição e repetiu isso até o celular ficar na posição em que lhe agradava, como se fosse fazer uma selfie. Deixou, portanto, o aparelho aí posicionado e com o plano de fazer a mesma brincadeira que havia feito com a ex-professora, correu de volta ao seu quarto e abriu a janela. Desse ponto, alcançaria a corrente do Leal. Era só uma questão de esticar um pouco o braço e se debruçasse sobre a janela. Sorrindo para si mesma, não esperou muito. Debruçada no parapeito da janela, soltou a corrente do cachorro, que avançou enlouquecido, rumo ao jardim, onde o celular de Aninha, devidamente posicionado, aguardava para filmar o próximo vídeo que ela mandaria para a Deep Web. A menina esperou, mas não teve que esperar por muito tempo. Ouviu um grito abafado, quase não humano, e o baque de um corpo que cai. Ouviu também o mesmo rosnar diabólico do dia em que ele atacou a primeira professora de reforço. Agora, ouviu o som inconfundível do mastigar de ossos e de trapos sendo rasgados. Ouviu o suficiente até não suportar mais. Tapou os ouvidos e esperou o Leal terminar a tarefa. Tinha medo de ficar sozinha, mas o terror que lhe percorria por inteiro era diferente da sensação que ocorreu da primeira vez que fez um vídeo assim. Era como um pressentimento terrível. Tentou afastar esse pensamento, lembrando que tudo seria como da primeira vez. Logo sua mãe chegaria e tudo ia ficar bem. Precisava recolher o celular, mas tinha medo. Alguém poderia vê-la. Esgueirou-se até a sala e, pelas frestas da porta de entrada, viu que Leal ainda estava no jardim, apesar de que o portão estava aberto. Só ela pensou com bastante espanto que não havia aberto o portão. Afinal, quem o abriu?
A única certeza que tinha, agora, era de que não queria ficar sozinha. Precisava voltar à sala de estudos, recolher a bolsa com as canetas e se trancar no quarto, antes de que chegasse alguém. Precisava resolver o dilema, entre fingir surpresa ou desespero, quando alguém descobrisse o que havia acontecido no jardim. Voltou correndo à sala, onde tinha estado com a professora. E quando chegou à porta, ficou imobilizada como uma estátua de sal, quando viu que não esperava. O que tem acontecido estaria agora gravado no celular. Mas o fato é que a professora estava tranquila e, ao voltar-se, viu a menina parada na porta. Pareceu que Aninha ia dizer algo. A professora esperou por 2 segundos, fechou o laptop, dizendo com a maior das inocências: "Calma, menina, tua mãe não demora." Aninha olhou o relógio e compreendeu a tragédia. De fato, a mãe dela já deveria ter chegado. Lá fora, o celular seguia gravando a alimentação ruidosa de Leal, enquanto um véu negro, do mais puro desespero, se apoderava do coração de Aninha. Não seria como da outra vez. Não veria mais a mãe. E as últimas imagens que existiam dela estavam agora naquele celular no jardim. Bom, gente, por hoje é isso. Obrigada pela companhia. Se inscreve, deixa like, que isso ajuda muito o canal. Um abraço e até a próxima.